A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, eu sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Ontem eu estive no CPL, né, que é um encontro de pastores e líderes, que nós estamos sempre presentes aí, né? É um encontro abençoador, né? Ali no CPL, vários pastores, várias denominações, ali nós oramos, ouvimos a palavra e nos confraternizamos ali. É uma bênção o Café com Pastores. Recomendo a todos que não participam que possam participar, né? Esse Café com Pastores acontece aqui, em Recife, né? Ele é promovido, ele é direcionado ali pelo pastor Enoque e o pastor Valença, homens de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E ontem nós tivemos a honra de ouvir uma mensagem do pastor Marcos. Pastor Marcos pregou e ele nos apresentou o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, o livro De Pastor para Pastor, e a partir da leitura desse livro, ele nos trouxe uma reflexão no livro de Jeremias. E ele leu o versículo número 15 do capítulo 3 do livro de Jeremias, que diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com conhecimento e com inteligência. Interessante, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente percebe que o povo de Israel estava totalmente distante de Deus. O povo de Israel havia se prostituído. Né? Deus chega a chamar a nação de Israel de traidora. Eles abandonaram os projetos de Deus, aquilo que Deus havia ensinado a eles, havia direcionado a eles, eles simplesmente ignoraram para seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. O interessante é que a gente percebe que era um povo que estava totalmente distante de Deus e mesmo assim Deus, na sua infinita misericórdia, levanta pastores, tem uma promessa de levantar homens de Deus para conduzir um povo, homens fiéis, homens de conhecimento, para levantar o povo de Deus. Interessante que no versículo 3 aqui do capítulo 3, olha só o que o texto vai dizer. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. A nação se prostituiu. Nós sabemos, irmãos, que quando houve a divisão, principalmente ali quando houve a divisão da nação de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Reino do Norte ficou ali sendo direcionada, sendo comandada por Jeroboão, e o Reino do Sul ficou ali com Roboão, filho de Salomão. Só que Jeroboão, assim como Roboão, eles se distanciaram de Deus. Adoraram falsos deuses, fizeram alianças que não deveriam fazer com povos pagãos. E as consequências foi o cativeiro para o povo. E Jeremias, nesse contexto, ele chama o povo ao arrependimento, e Deus, mesmo diante da rebeldia do povo, traz uma promessa de que vai levantar pastores, homens de Deus. Quando nós olhamos para a questão do ministério pastoral, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Não é fácil porque pastores, eles vão lidar com pessoas com essa característica. Pessoas falsas, pessoas que se levantam contra a liderança, pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. E você, como
servo do Senhor, como um pastor, como um líder, tem que saber lidar com isso. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que estamos carentes de verdadeiros pastores. E foi isso, exatamente uma parte dessa pregação, da reflexão do pastor Marcos, que ele nos chamou a atenção. Teve um ponto que ele diz assim, ó, tem pessoas abrindo mãos da sua vocação para ser vistos e ganhar seguidores. Infelizmente, da mesma forma que a nação de Israel se prostituiu, tem pastores se prostituindo. Quando a palavra está falando aqui de prostituição, está falando de desobediência, de alimentar a carne, de desagradar a Deus, de ter comportamento que desagrada a Deus, que não condiz com a função, com o ministério. Tem pessoas querendo mais aparecer. Nós temos uma geração de pastores que não tem nada a ver com o pastor bíblico. Aquele que chora pelas suas ovelhas, aquele que visita, aquele que se entristece quando a ovelha pede desligamento da igreja e tenta recuperar essa ovelha, visitando, acompanhando, cuidando. Estão mais preocupados com o glamour, né? Sobe no púlpito, olha lá de cima, eu sou o pastor. E se esquece da sua função, da sua verdadeira função. Infelizmente, ele disse também que há pastores, celebridades, mas também há pastores que amam a Deus. Nós sabemos disso. Há pastores celebridades, mas também há aqueles que amam a Deus. Nós sabemos que esses que amam a Deus e que cumprem o seu mandato, né, de liderar, cumpre o seu dever como um pastor, esses são raridades. Porque esses estão dispostos a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Esses não estão preocupados com o salário que a igreja vai oferecer. Esses não estão preocupados com o glamour da posição. Esses são fazedores de liderança. Esses não têm medo de dar o púlpito para aqueles que ele entende que tem um chamado para o ministério, para que ele possa desenvolver o seu ministério. Ele não se acha dono da igreja. Muito pelo contrário, ele se coloca como o menor na casa de Deus. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, Deus tem chamado homens e mulheres nos dias de hoje para pagar preço. Deus tem chamado servos e servas do Senhor para pagar preço. E nós falamos aqui de pastores, né, que é o líder, é aquele que direciona a igreja, mas o pastor sem os membros da igreja, sem os homens e as mulheres de Deus, ele não consegue caminhar sozinho. E Deus nos levanta pessoas para estar junto, pessoas também compromissadas. Não é pessoas que querem aparecer, mas pessoas que querem cumprir aquilo que Deus tem colocado no coração deles e cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina. Seguir as Escrituras. Não é seguir modismo, seguir movimento. Mas movimento A, movimento B. Aí começa a inventar, começa a fugir das Escrituras. Começa a dizer que precisa atualizar a Bíblia. Que não é bem assim, que pecado não é bem assim. Vamos rever isso aí. Existe uma geração de pastores que estão fazendo isso, infelizmente. Mas eu louvo a Deus porque tem os remanescentes. E esses remanescentes, o pastor falou, compartilhou conosco ontem, esses remanescentes, é Deus que escolhe. Deus escolhe. Ele vai nos moldando diante das adversidades. Ele escolhe esses pastores, essa liderança. E esses pastores, esses homens e mulheres de Deus, agora eu vou botar aí todos nós, todos os homens e mulheres que foram chamados para trabalhar na obra de Deus, Deus vai nos moldando. Deus vai nos dizendo qual é a direção. Deus vai nos dando discernimento de espírito. Deus vai nos fortalecendo e nos capacitando para que possamos
fazer a obra de Deus da melhor forma possível. A escolha para ser pastor, ele falou, vem de Deus. E como vem de Deus, é Deus que capacita. Às vezes as pessoas não se acham capazes, né, de fazer, de cumprir aquilo que Deus tem determinado. Mas não se preocupe não, é Deus que capacita. É Deus que vai te dar a mensagem. É Deus que vai te capacitar. E isso aconteceu com Jeremias. Olha só o que aconteceu com Jeremias. Jeremias também achava que não era capaz. Jeremias também achava que não tinha condição nenhuma de cumprir aquilo que Deus havia falado para ele. Olha só. Depois, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da mata, te consagrei e te constituí profeta às nações. É Deus que escolhe, meu irmão. É Deus que capacita. É claro que nós sabemos que nesse meio tem muitos que são chamados por Ele mesmo. Eu costumo dizer que existem três tipos de pastores. Aquele que é chamado por Ele mesmo, aquele que é chamado por Deus, aquele que é chamado pelos outros e aquele que é chamado por Deus. Esse chamado por Deus aqui, pode ter certeza, Deus vai capacitar, Deus vai te direcionar. Ele não está preocupado com glamour, ele não está preocupado com salário, ele não está preocupado em segurar a posição. É por isso que tem muitos pastores aí sozinhos. O pastor Marcos falou isso, tem pastor que não tem sucessor. Tem pastores que não fazem pastor, tem medo de fazer pastor, tem medo de fazer liderança, porque tem medo de perder o cargo, tem medo de dar o púlpito, tem medo de se levantarem contra ele e dividir a igreja. Nós temos que cumprir o ID. E Jesus falou que nós precisamos fazer discípulos. Pastor que não faz pastor, ele deixa de cumprir o seu ministério. Essa é a realidade. Porque fazer discípulo é esse. Tem muitos pastores aí, 30 anos no ministério, e não fez um sucessor. Não consegue trabalhar, não consegue fazer como Jesus fez, trazer para perto, capacitar, orientar, para que aquele pastor, aquele futuro pastor, possa desenvolver o seu ministério e ser um homem fiel a Deus, capacitado. E ele ser um instrumento para abençoar aquele jovem futuro pastor a exercer a sua função de uma forma bíblica, em obediência a Deus. Isso é muito sério. Muitos pastores sofrendo, doentes, porque não consegue trabalhar com ninguém, quer trabalhar sozinho, quer fazer tudo. Ele acha que pode fazer tudo. E o pastor Marcos nos trouxe essa reflexão, lembrando que é Deus que chama. E quando Deus chama, meu irmão, Deus capacita. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos obedientes à sua palavra. É que nós venhamos a viver a sua palavra. Isso serve agora, serve para todos nós. Nós, como quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser servos de Deus. Só que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós fazemos a obra de Deus com amor. Tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos com amor. Nós queremos que a igreja prospere. Nós queremos que os ministérios da igreja prosperem. Que Deus levante homens e mulheres capacitados para que a igreja possa crescer. Nós oramos pela igreja. Nós nos alegramos com o crescimento da igreja. Nós nos colocamos à disposição da igreja para trabalhar, para oferecer a nossa oferta agradável a Deus. Isso serve para todos nós, porque pastor sozinho não pastoreia igreja nenhuma. Não existe pastor solitário, não existe pastor sem ovelha. A palavra pastor já diz tudo. Se você não tem ovelha, você não é pastor. E as ovelhas precisam se comportar como ovelhas. E o pastor ele está ali justamente para direcionar, para capacitar. E é Deus que chama. É Deus que chama. Por isso que Deus fala para Jeremias, ó Jeremias, dai-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. É Deus falando para mim e para você. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com diligência. Eu oro a Deus para que Deus levante pastores com essa característica.
Eu oro a Deus para que eu possa ter esta característica. Eu oro a Deus para que você também tenha essas características de um verdadeiro adorador. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre minha vida e sobre sua vida, nos dando esse entendimento de qual é o nosso papel como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.